Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui a partir das 2 horas da tarde. Que Deus te abençoe grandemente. Para quem não me conhece, você que está abrindo esse vídeo pela primeira vez, sou conhecido como irmão Inácio Odon, a minha esposa está comigo todas as vezes, trabalhando na obra de Deus. E o nome dela chama-se Irmã Lourdinha, mulher de oração. Nós congregamos, nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso pastor terrestre aqui. Nós fazemos a obra aqui também para que o Evangelho de Cristo ele possa ser cada vez mais penetrar no coração de muitas pessoas, porque tem pessoas que estão vivendo uma vida de muita aflição. Apesar de que muitas das pessoas não dão ouvido à palavra de Deus, preferem dar ouvido a outras coisas. Mas é algo que é dependente da pessoa. Deus ele não obriga você a ouvir a palavra de Deus. Nós temos livre-arbítrio para poder fazer o que quiser em nossa vida. Só que quando chegar no dia da vinda de Jesus Cristo, nós vamos ter que explicar muitas coisas que nós deixamos de fazer, porque deixamos de ouvir, porque deixamos de praticar. Enquanto nós estiver aqui nessa terra de meu Deus, nós poderemos fugir do Evangelho, nós poderemos fugir da oração, nós poderemos fugir de deixar de congregar, nós poderemos fugir de fazer a vontade de Deus. Mas naqueles últimos dias, todos que fugiram da presença de Deus, naqueles últimos dias, todos vão ter que se comparecer e prestar conta, responder pelos seus atos. Porque muitas pessoas acham que nunca isso vai acontecer. Mas nós estamos vendo aí que a cada dia a palavra de Deus está se cumprindo. Nós sempre tivemos grandes terremotos no mundo inteiro. Mas ultimamente, o maior terremoto que nós tivemos de 100 anos para cá foi esse, da Turquia. Vai matando para mais de 30 mil pessoas. A estimativa é mais do que isso. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, grandes terremotos. E esse aqui, ultimamente, foi um dos maiores. A palavra de Deus ela vai estar se cumprindo cada dia mais. A nossa obrigação é anunciar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui querendo aparecer, jamais, nunca pensei nisso. Eu quero que Deus ele cresça e eu diminui na presença dele, tanto eu como minha esposa. Então, nesse momento, nós temos uma mensagem aqui que fala sobre a curiosidade dos seres humanos aqui na Terra. A curiosidade é algo que vem da parte da pessoa, da parte do nosso coração corrupto. Nosso coração, a tendência dele é fazer aquilo que não agrada a Deus. Você vê que lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que ali naquele jardim existiam muitos frutos, mas tinha um fruto que estava no meio do jardim, que Deus deu a ordem, Deus falou de todos ele podia comer, menos do que estava no meio do jardim. E a serpente disse: se tu comer do fruto do jardim, os teus olhos se abrirão, tu saberás o bem e o mal. O ser humano, ele é muito curioso. Mas a curiosidade dos seres humanos hoje em dia não é em buscar a presença de Deus. A curiosidade dos seres humanos hoje em dia não é buscar em obedecer a Deus, não é buscar em ler a palavra de Deus. A curiosidade dos seres humanos não é buscar a presença de Deus nas orações, no jejum, não. A curiosidade dos seres humanos hoje não é obedecer a palavra de Deus. A curiosidade dos seres humanos hoje é desobedecer aquilo que Deus ele tem proibido. Deus proibiu que ele não comesse do fruto, mas a curiosidade de Eva foi a curiosidade em desobedecer
a palavra de Deus, desobedecer a ordem de Deus. Porque a curiosidade dos seres humanos não é curiosidade em buscar salvação. A curiosidade das pessoas hoje é procurar receber aquilo que ela quer. Porque tem uma passagem que Paulo diz: se eu prego o evangelho e todos gostam, é porque eu não sou profeta de Deus. Repetir mais uma vez. Paulo diz, lá em Gálatas, que diz: se eu anuncio a mensagem e todas as pessoas gostam daquela mensagem, eu não serei profeta de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque o mundo hoje, se eu chegar aqui, se eu quiser ter muita visualização, muito inscrito, só eu falar aquilo que vocês querem ouvir. Palavras de bênção, palavras de prosperidade, dizendo que Deus manda te dizer isso, manda te dizer aquilo. Eu vi uma pregação na minha esposa, eu fiquei absurdo como é que a pessoa usa o nome de Deus para falar esse tipo de coisa. Teve uma pessoa profetizando, dizendo que Deus mandou dizer que a pessoa ia receber um pix. Irmão, isso não existe. Isso é zombar do Evangelho de Cristo. O Evangelho verdadeiro não é todo mundo que gosta. Mas quando é o Evangelho da parte do homem, a visualização são muitas. Mas sabendo que tudo isso que estão envergonhando o Evangelho de Cristo, um dia vai ter que se explicar diante de Deus. Mesmo que nós explicamos, mesmo que nós procuramos ter uma saída, a resposta já é certa. Afaste-se de mim, que eu não te conheço, maldito. A passagem de Paulo diz: não existe outro evangelho. Se por acaso alguém está pregando outro evangelho que não é de Cristo, serás amaldiçoado. A palavra de Paulo fala isso. Isso é muito forte. Se existe alguém que está anunciando que não é o evangelho de Cristo, serás amaldiçoado. Porque tem muita gente que estão pregando, dizendo que Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus fala, claro que fala. Mas eu não posso falar que Deus falou sem Deus ter falado. Às vezes a pessoa fala emocionalmente, às vezes a pessoa fala para poder agradar o povo. Isso é muito perigoso. Mas no dia do juízo final, todos nós vamos responder pelos nossos atos. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Eva teve curiosidade em desobedecer a Deus. Quando ela comeu do fruto, seus olhos se abriram, mas se abriu fazendo a vontade do diabo. A palavra de Deus diz: quem faz a vontade da carne, faz a vontade do diabo. O que o mundo hoje faz é a vontade da carne. Então está fazendo a vontade do diabo. Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e à meia-noite nós estaremos anunciando a mensagem de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.